Quando a gente fala de cirurgia facial, muita gente já pensa automaticamente no facelift, na reconstrução de terço médio, elevação, pálpebra, blefaroplastia, rinoplastia estética. Mas na verdade a cirurgia facial ela surgiu muito antes da gente ter essa preocupação estética. O primórdio da cirurgia facial ele começa na cirurgia reconstrutora, né? Na recuperação de sequelas, de traumas, de acidentes, enfim. Ele é muito mais antigo. E a gente fala que a cirurgia facial ela passou por 3 grandes etapas. A primeira delas, a etapa de reparação, né? As cirurgias reparadoras que a gente tinha na antiguidade. Depois ela passou ali por um período de estética inicial, que a gente ainda não tinha muita técnica, não tinha muito conhecimento. E posteriormente a fase moderna, que é a fase que a gente está hoje, que é uma fase que combina retirada de excesso de tecido, reposicionamento de estruturas e volumização, né, recuperação de algumas características da juventude que essas pacientes tinham. Senhores, meu nome é Bruce Otsuka, eu sou médico residente em cirurgia plástica e hoje a gente vai conversar sobre a história do facelift. Um dos primeiros marcos na cirurgia facial, eles datam ali por volta de 600 a.C. e eles começaram na Índia. Na Índia a gente tinha a retirada do nariz, a mutilação nasal, como uma forma de punição. E um cirurgião chamado Sushruta foi o primeiro cirurgião responsável por programar um retalho para reconstruir o nariz, que foi o retalho frontal, que é o que a gente tem hoje. Naquele tempo a gente já tinha uma preocupação, né, relativamente reparadora, mas que devolvia uma estética muito mais agradável, muito mais aceitável socialmente. Esse foi o nosso primeiro marco, né, que a gente tem relatado de tentativas de reconstrução. Isso fez com que a gente já tivesse ali uma pequena base, mas nada ainda estava sendo muito sistematizado. Essa sistematização ela só ocorreu durante muitos anos depois, que veio justamente com Gaspare Tagliacozzi, que era um cirurgião italiano, que trouxe para a gente ali um grande salto de aquisição de conhecimentos e de sistematização de procedimentos cirúrgicos. O Tagliacozzi descreveu para a gente uma forma sistematizada de reconstrução nasal e isso fez com que a gente começasse a ter uma espécie de doutrina para disseminar esse conhecimento e começar a ensinar outras pessoas sobre essas técnicas de reconstruções. Agora, o facelift estético inicial, a gente tem um relato muito mais antigo, né? A gente tem por volta ali de 1900 mais ou menos, é que a gente tem esses primeiros registros. Esse registro ele é interessante porque a primeira paciente que a gente tem relatado foi uma paciente que chegou no consultório para o cirurgião com um desenho. E ela queria aquelas características daquele desenho na face dela. Esse foi o nosso primeiro facelift, digamos assim, pré-facelift. Isso mostra pra gente que a preocupação ali, ela tinha passado por uma mudança. Ela tinha deixado de ser puramente reconstrutora e começava a ser um embrião de uma reconstrução estética, digamos assim, né? De uma reparação estética. E isso mostra pra gente que as características faciais naquele momento, né? A necessidade de se ter um facelift, ele não era mais simplesmente uma necessidade da medicina de consertar alguma coisa, e sim da sociedade de ter uma mudança de algum tipo de característica facial que colocasse ela ali num status social um pouco mais elevado. Porém, né, a gente sabe que isso é o que está registrado de fato na história. Mas, como isso era uma coisa muito incomum, é provável que a gente tenha tido muitas cirurgias faciais de mudanças de características, mas que foram escondidas ao longo do tempo justamente para a gente não ter, né, que as pessoas tinham vergonha de dizer que tiveram que mudar, por exemplo, o formato do nariz ou algum outro tipo de característica. Depois disso, né, veio ali a época das guerras. Por volta de 1917, mais ou menos, que a gente teve ali, né, um grande marco, que foi as contribuições de Harold Gillis, que era um cirurgião, que fez um compêndio, na verdade, de várias técnicas de reconstrução de deformidades que eram adquiridas na guerra, né, lesões graves, sequelas graves, enfim, ele foi um dos grandes marcos, né, um dos grandes pais aí das técnicas de reconstrução que a gente utiliza até hoje, né, mas esse avanço só foi possibilitado por conta desse período crítico que teve na história da humanidade. Técnicas, elas eram basicamente puxar a pele, esticar a pele o máximo que dava e remover o excesso de tecido. Começaram a ter outras preocupações,
a preocupação da gente entregar um resultado que tinha muito mais naturalidade. E aí começaram a estudar estruturas profundas da face, dissecções cada vez mais profundas, sempre tentando respeitar os limites anatômicos e os limites das outras estruturas que eram essenciais por estarem ali na face, os nervos, as artérias, as veias, enfim. Nada disso poderia ser lesionado, né? E a gente sabe que a face é um território relativamente crítico para esse tipo de lesão. E começaram a estudar isso para a gente tentar fazer uma técnica que entregasse algo a mais, né? Simplesmente do que esticar essa pele desse rosto. Em 1976 surgiu uma coisa que mudou a história do facelift e dividiu ali, né, o facelift antigo do facelift moderno, que é o que a gente tem hoje, que foi justamente a descrição do SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico da face. É uma estrutura que a gente consegue tracionar em bloco, fazendo uma fixação dela ali de uma maneira mais alta, né, reposicionar essa estrutura para trazer um resultado mais natural e mais duradouro, porque a pele, ela, com o passar do tempo, ela volta de novo a cair, né? Porque a pele é uma estrutura relativamente elástica. Essa contribuição ela foi dada por Mitz e Perroni. Depois disso, a gente começou a entender a face como algo muito mais do que a pele. A gente começou a ver essas camadas profundas, a gente começou a trabalhar nessas camadas mais profundas, e isso trazia um resultado melhor, um resultado mais natural possível. No começo dos anos 1990 é que a gente tem uma descrição também muito importante para a história da cirurgia plástica, que foi formalmente a descrição do Deep Plane Facelift, né, que seria o facelift ali de plano profundo. Hanna descreveu o Deep Plane Hysterectomy, que seria uma técnica, né, um artigo, que inaugurou um novo capítulo na cirurgia. Com o Deep Plane a gente conseguia tratar, né, estruturas muito mais profundas, a gente conseguia tratar faces muito mais difíceis, faces que tinham muito mais derretimento, muito mais perda de substância, muito mais envelhecimento do que o que a gente tinha, por exemplo, no SMAS ou no facelift antigo. E isso trouxe pra gente vários outros conceitos, que é o que a gente aplica na cirurgia moderna atual. Depois disso, né, de 2018 em diante, a gente sempre tem novas aquisições de conhecimentos e novos artigos que trazem pra gente esse conceito mais atual. O que a gente tem atualmente hoje? Atualmente a gente tem o Deep Plane, o facelift, né, como uma forma de tratar estruturas profundas. A gente consegue trabalhar com reposicionamento de ligamentos e estruturas, né, com lipoenxertias, reestabelecimento de volume. A gente enxerga essa face já como algo mais tridimensional, e também algumas tecnologias para tratar a pele, para tratar a qualidade da pele. Então, assim, nós conseguimos, né, descrever, entender todos esses planos da face, e para cada plano a gente tem uma ação ali que vai melhorar e que vai restabelecer, entregando um resultado bonito, harmônico, moderno e diferente do que a gente tinha antigamente, muito mais natural, sem parecer que foi de fato operado, né? A gente tem cirurgias, resultados de cirurgias que aparecem na mídia que na verdade não parece que a paciente operou, parece que a paciente rejuvenesceu há alguns anos, aí, algumas décadas. Isso é muito graças a essas contribuições, a esses estudos anatômicos e esses conhecimentos que foram adquiridos ao longo da história. Em síntese, pessoal, o que a história do facelift mostra pra gente é que é uma cirurgia que foi oriunda de uma pressão social, mas que hoje em dia, né, revela pra gente que as pessoas, elas têm essa autonomia de conhecer e de tentar retardar esse processo de envelhecimento, de viver com mais qualidade de vida, de querer ter aquelas características que ela valoriza, que ela acha mais bonita, fazer com que isso seja possível, né, entregar esse tipo de resultado harmônico e natural, de acordo com a necessidade dos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like aqui, se inscreve no canal, né? Novamente eu vou pedir para vocês esse like, essa inscrição me ajuda muito. E em breve eu volto aqui com outras curiosidades da cirurgia plástica para vocês. Um abraço e até mais.